5h03, 3 minutos no mundo virtual, acho que a gente já pode começar. Então, muito rapidamente, para a gente não perder tempo com o assunto que é o que importa hoje, sejam todos super bem-vindos. Esse é o nosso webinar sobre transformação digital. Eu sou Marina Gelman, diretora de RI, obrigada pela presença de todo mundo. Sempre um prazer poder falar de um dos pilares aqui muito relevantes na Ânima, esse processo que começou aí em 2017, a partir do core do nosso negócio, mas eu não vou dar mais nenhum spoiler. Vamos ao assunto que interessa. Rapidamente, um lembrete aqui embaixo na telinha tem o Q&A. Quem quiser fazer perguntas, por favor, todas super bem-vindas. Coloquem ela no Q&A, que no final da apresentação eu vou ter o maior prazer de direcionar para a nossa professora de hoje. Então, quem vai se juntar a gente aqui hoje é a nossa vice-presidente de transformação digital, educadora, Patrícia Fumagalli. Pati, por favor, seja super bem-vinda. A sala é sua, fique à vontade, estou aqui para o que você precisar. Combinado, obrigada, Marina. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui nessa sala virtual e ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco dessa história nossa da transformação digital, como a Marina comentou, uma história que começou lá em 2017 e que a gente agora entende que já está num grau de maturidade bacana aqui para a gente compartilhar, né? Então, a gente vai trazer hoje para vocês um pouquinho dessa história, o porquê dela começou, no que ela está alicerçada e quais os principais drivers e resultados que a gente conseguiu até o momento neste processo, tá bom? Como a Marina falou, fiquem à vontade para colocar as perguntas aí no Q&A, a gente vai ter um tempinho no final para responder. Então, a nossa... Trazendo um pouquinho do histórico aqui, né, desse processo da transformação digital, nós começamos ele lá em 2017, a gente já tinha começado uma iniciativa com projetos de Lean em 2015 e 2016, eles foram, de certa forma, uma base para o nosso pensamento aqui da transformação digital, porque a gente partiu de um modelo chamado Lean Digital, né, que foi o pontapé, um framework, digamos assim, que a gente usou como pontapé para esse processo, né? Então, nós começamos, montamos nossas primeiras squads, eu vou falar um pouquinho disso, para renovar e ingressar, e começamos olhando para toda a jornada de estudante, criamos pilares, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho quais são eles, e trouxemos uma série de dinâmicas para o nosso dia a dia, e conseguimos avançar muito até o ponto de estarmos hoje com essa área de transformação digital, que hoje é uma vice-presidência na companhia, e com a experiência toda de pandemia no ano passado, que mostrou que a gente estava num caminho muito acertado aqui, dada a capacidade que a gente teve de reagir a ela, né? E esse ano aqui, nós estamos com os objetivos, além, né, de toda a discussão sobre a integração que vocês estão acompanhando e também já tem tido a oportunidade de conversar bastante, né, nós estamos também evoluindo o nosso framework como um todo, né, conectando com o ecossistema, buscando entender onde a gente pode evoluir maturidade, onde a gente pode evoluir produtividade, como é que os nossos produtos digitais se posicionam, como é que a gente expande esse conceito de agilidade para todas as áreas, né? Então, isso é rapidamente um pouco dos tópicos pelos quais a gente vai passar aqui ao longo da apresentação, né? Nós, como eu comentei, a gente elegeu lá no início do processo 3 pilares para sustentar essa nossa estratégia, né? O primeiro foi, lá em cima, tecnologia por competência. Então, olhar para a tecnologia não como uma competência exclusiva de uma área específica, de uma área de tecnologia da informação, mas uma competência de toda a companhia. Então, é desenvolver nas áreas de negócio a habilidade de pensar suas próprias entregas, suas ofertas, né, seus resultados à luz da tecnologia, como parte da proposta de valor ou como um habilitador, né? O segundo grande driver aqui é o estudante no centro, né, que foi o nosso ponto de partida. Então, a gente começou a pensar toda essa estratégia desenhando a jornada do aluno. Isso parece muito óbvio, muito batido, mas quando você fala de sistemas, você sair da posição de desenvolver sistemas pensando no papel do colaborador e fazer isso
pensando, se colocando no papel de quem vai viver essa experiência, né, o estudante, o professor, é outro sistema, né? Você pensa em outras questões, você pensa em outra experiência, você deixa de pensar, por exemplo, que tanto faz se a tela é feia ou bonita, porque vai ter um manual e alguém para testar, e passa para, assim, tem que ser absolutamente intuitivo, fácil, agradável na experiência. Então, é um outro modelo de desenvolver sistema, então a jornada foi o nosso ponto de partida, que a gente conseguiu construir a partir de colocar o estudante no centro. E o terceiro pilar é ser data-driven, a gente realmente usar dados de uma forma inteligente, poder tomar decisão a partir deles e começar a construir produtos de dados, modelos descritivos, preditivos, prescritivos, para ajudarem para trazer mais inteligência para todo o processo decisório. Esses 3 grandes pilares se desdobraram em várias frentes. Essas bolinhas que vocês estão vendo são as principais competências que a gente entendeu que a gente ia focar e desenvolver internamente para garantir toda essa sustentação do processo da jornada de transformação digital. Então, a gente olhou para a agilidade, que é a forma de trabalhar, é o framework de trabalho, né, o conceito da metodologia ágil, não só para desenvolver sistemas, mas também pensando na própria organização, estrutura da organização, processo de discussão orçamentário, tendo o ágil como base. Inovação, obviamente, né, como a gente fala sempre, a Anima sempre foi uma companhia muito inovadora, então a gente precisava aqui canalizar toda essa inovação também para a tecnologia. Gestão de pessoas, transformação digital é, acima de tudo, sobre pessoas, antes de tecnologia, né? Então, quais são que competências digitais as pessoas têm que ter e como que a gente engaja elas nesse processo. Toda a parte de automação e robotização foi uma frente específica que a gente focou para garantir ganhos de eficiência de uma maneira muito específica, né? Segurança da informação é core, conforme a gente cresce, ganha visibilidade, a gente precisa investir muito em garantir a segurança desses ambientes. Toda a parte mais técnica, arquitetural, de jornada para a nuvem, então, como é que as nossas plataformas evoluem para serem escaláveis e permitirem produtos que tragam uma boa experiência de uso, né? Então, você sair de plataformas arcaicas, antigas, on-premises, para modelos de microserviços com APIs na nuvem. O olhar para a gestão de produtos digitais, então entender que, além dos produtos educacionais, a gente tem aí o chamado produto digital, que é esse ponto de contato, é o aplicativo, é o produto na web, é um recurso que faz uma determinada inteligência, que faz uma proposta, que faz uma recomendação, olhar para isso com suas próprias propostas de valor, né, como produtos efetivamente. Toda a frente de experiência, a parte de user experience, customer experience, e dados e analytics, que é como a gente vai organizar a governança de dados para garantir aquele pilar do data-driven que eu falei lá na tela anterior, né? Então, vamos falar um pouquinho de alguns desses blocos aqui, começando por produtos. Essa foi a parte que a Marina colocou na abertura dela, né? Não é por acaso que quando a gente fala da primeira versão do ecossistema Anima de aprendizagem, da E2A, ter sido em 2017, e ter sido também o início da transformação digital. Essas coisas nasceram juntas. A primeira versão da E2A, ela já previa algumas características que demandavam tecnologia. Ela já tinha um componente do ensino híbrido, ela já tinha um eixo de vida e carreira, ela já tinha uma experiência, quando a gente falava do híbrido, né, compartilhada entre presencial e digital. Então, como a gente faz essas coisas se articularem? Então, o E2A, ele já foi pensado como uma proposta acadêmica viabilizada pela tecnologia. E foi nesse momento que a gente entendeu que a gente precisava embarcar nesse processo de transformação para que a companhia tivesse condições de responder à evolução do seu principal produto, que é o produto educacional. Então, foi quando a gente deu início a essa jornada e foi um marco, por exemplo, de implementação do YouLife, que vocês vão ver, o nosso principal produto hoje de relacionamento com o aluno, a principal plataforma de relacionamento com o aluno. Falando específico do E2A, né? Aqui tem, provavelmente, uma figura que vocês conhecem com os principais componentes do E2A, unidade curricular, core currículo, extensão, vida e carreira, e a gente traz aqui só um enfoque de algumas delas que já nascem tecnológicos, né? A gente fala de certificação, a gente fala de o eixo de vida e carreira, a plataforma que ajuda
os estudantes a personalizarem a sua experiência, né, que pergunta qual que é o plano de qual que é a experiência que eles, qual que é o plano de vida deles, o projeto de vida deles, perdão, e ajuda a propor qual que é quais são as unidades curriculares que ele tem que compor dentro do currículo dele para chegar a atingir aquele projeto de vida, toda a parte do híbrido, as rotações por estações, essa aprendizagem combinada. Então, aqui só para destacar algumas dos produtos acadêmicos que são intrinsecamente relacionados a produtos digitais, né? A gente evoluiu no próprio portfólio de produtos educacionais. A gente tem a EBRAD, que vocês conhecem, né, que é a nossa escola de direito 100% online, que cresceu muito nesse período, a própria HSM, tanto com a HSM University como a HSM Academy. Fizemos o lançamento ano passado também do nosso produto Live, que aqui está com a marca São Judas, porque foi o primeiro, mas depois a gente expandiu para as outras marcas também. Então, a gente teve um crescimento aqui relevante na própria oferta de produtos educacionais digitais e no portfólio de produtos digitais propriamente dito, que vem sendo ampliado, né? Esse slide, óbvio, está bem pequenininho aí, é difícil de ver, mas as bolas maiores são os principais produtos que conectam uma série de recursos de funcionalidades para essa experiência digital dos alunos e também dos professores em alguns casos. A gente vai dar destaque em alguns deles aqui para poder mostrar para vocês um pouco dos resultados que a gente conseguiu com esses produtos, né? Então, o ULife, como eu comentei, é o que a gente chama de um product bundle, né? Ou seja, é um produto guarda-chuva que é a principal interface com os estudantes. É o ambiente que os estudantes acessam e os professores acessam para se comunicar digitalmente com as escolas, com as instituições de ensino, e que tudo o que eles precisam passa por ali, seja educacional, seja de serviços acadêmicos, propriamente ditos, né? E aqui a gente destacou, conectados a esse bundle, alguns produtos que têm sido bastante usados e têm sido, né, a linha de frente. Então, no lado da entrada, a gente tem o vestibular digital. A gente já tinha um aplicativo para fazer o vestibular digital, que a gente já vinha usando antes. O ano passado, a gente evoluiu esse aplicativo, a gente chegou a ter mais de 100 mil candidatos em 2020 fazendo o seu processo de inscrição pelo aplicativo, e usamos também ferramentas de reconhecimento facial para fazer alguns dos vestibulares, inclusive vestibular de medicina. Então, com a necessidade das provas serem todas online, a gente conseguiu evoluir bastante, inclusive na segurança, usando inteligência artificial para isso. O próprio Sala Virtual, que é onde os alunos consomem os conteúdos, interagem com os professores, com aí, assim, mais de 600 mil objetos de aprendizagem, super bem avaliado pelos estudantes. Os estudantes avaliam os momentos. É o momento em que ele tem acesso às aulas síncronas também, através do Sala Virtual, às bibliotecas digitais. Nós chegamos a ter picos de mais de 4 mil aulas simultâneas, síncronas, acontecendo ao mesmo tempo na plataforma, e ela que conecta também um hall grande de laboratórios digitais, de parceiros ou desenvolvidos internamente, que permitem experiências aplicadas virtuais para os estudantes. Tem os próprios canais digitais de atendimento. Hoje 60% do atendimento é digital, tanto usando o chat quanto os outros canais digitais. E a gente já tem 80% dos acordos de débitos realizados através do produto de negociação digital, que foi desenvolvido também por uma das squads conectadas a esses canais. As provas, a gente já tinha também todas as funcionalidades para as avaliações de aprendizagem aqui, né, falando de vestibular, falando de avaliação de aprendizagem, acontecerem online. 100% dos estudantes já fazem as provas online. Nós temos picos de ter 70 mil, 80 mil estudantes, 100 mil estudantes fazendo provas ao mesmo tempo. Nós tivemos agora este semestre, com um banco de acima de 150 mil questões, mais 50 mil tipos de provas, né? E uma satisfação muito bacana dessa experiência com vários tipos de provas. Você pode fazer ali, tem prova descritiva, múltipla escolha, tem materiais interativos, etc. Todo o nosso processo de rematrícula também é online. Esse foi a nossa primeira squad, foi a primeira frente que a gente começou a digitalizar a experiência. Então, a gente faz mais de 90% dessas rematrículas de forma automática.
e depois o estudante interage se ele quiser fazer algum ajuste, e mesmo as necessidades de ajuste são através do produto digital também. E o diploma, nós somos pioneiros em lançar o diploma digital de acordo com as especificações do MEC, lançamos 14 meses antes da data limite, e a gente já vem oferecendo esse produto em todas as escolas. Né? Então, aqui só para vocês terem algum destaque, depois se vocês tiverem alguma dúvida de algum produto específico, a gente pode voltar neles também. E só para fechar aqui, um pouco do que vocês já ouviram em outras falas, né, que a pandemia mostrou que a gente estava no caminho certo. A gente já tinha, para vocês terem uma ideia, que o Zoom, né, que só ficou conhecido aí com a pandemia, ele já está integrado no YouLife desde 2018, porque a gente já vinha testando as melhores ferramentas para aulas síncronas, testamos várias, escolhemos o Zoom, que ainda nem tinha representação no Brasil, fizemos a integração na plataforma, e hoje a gente usa ele, como eu comentei, com mais de 4.000 aulas simultâneas, toda a base de estudantes e professores com links dedicados. Né? Então, o aluno entra no YouLife, qual que é a aula que eu tenho agora, em vez de aparecer uma sala física, aparece o link, ele está dentro da sala de aula, junto com os colegas e junto com o professor. Okay? Vamos falar um pouquinho, então, de investimentos, quanto a gente tem evoluído e como a gente olha para os investimentos em transformação digital. Nós tivemos aqui, trazendo os últimos 2 números, e aqui eu acabei não comentando no início, mas a gente está falando aqui, tudo são dados Ânima pré-closing, tá? Até porque esse material, inclusive, ele foi construído já junto com o fechamento ali dos resultados do primeiro TRI, né, quando a gente ainda não tinha nenhuma visibilidade ainda das escolas em integração. Tá? Então, mas para trazer uma referência aqui para vocês, a gente em 2020 tinha um orçamento equivalente a 4% da nossa receita líquida feito em transformação digital, e a gente evoluiu para 5,5% no nosso orçamento agora de 2021, ou seja, um crescimento aí de quase 70%. E o mais importante do que olhar o número total é olhar onde que esse dinheiro está sendo colocado, né? Porque quando a gente olha aqui, no caso da nossa transformação digital, a gente trata também da própria operação da TI, né? E nesse... a gente não quer evoluir naquilo que são as coisas que a gente tem que ter ganho de sinergia e ganho de escala, né? Então, essa última partezinha, que é a partezinha aí roxa, rosinha, vocês vão ver que o crescimento dela é proporcionalmente bem menor, é um crescimento que acompanhou o crescimento da companhia, né? Um crescimento de 38%. Depois a gente teve um crescimento bastante relevante, até porque a base era pequena, no que a gente chama de... Nossa, agora que eu percebi que a legenda está invertida, tá, gente? Eu não tinha reparado. Então, ó, deixa eu até ajustar a legenda aqui. O azul é evolução digital, tá correto. O amarelinho é criação de escala, lá tá roxo e aqui deveria estar amarelo. E o rosa, roxinho é sustentação da operação, tá amarelo, deveria estar rosa, roxinho na legenda, tá? A ordem tá correta, as cores é que estão os 2 últimos invertidos ali. Então, sustentação da operação, a gente cresceu 38%. Criação de escala, que é esse amarelinho que cresceu bastante, são alguns grandes investimentos que a gente faz para subir nível de alguma área. Então, todo o desenvolvimento, por exemplo, em segurança da informação e alguns projetos grandes que nós estamos fazendo esse ano de implementar um novo RP. A gente está implementando o RP Oracle Cloud, estão indo para uma solução de nuvem, né, que é a principal plataforma global hoje de RP, e estamos mudando o nosso sistema de folha. Então, esses são os grandes saltos que a gente vê aí acontecendo nesse grupo chamado criação de escala. E onde está a maior parte do investimento está no que a gente chama evolução digital, que são nas squads, no desenvolvimento dos produtos de dados, na evolução da nossa arquitetura para a nuvem, e na parte de dados e analytics, seja de arquitetura de dados, seja de plataformas e produtos de dados. Né? E a gente, só para vocês terem uma referência, né, a média do mercado mundial de educação, aí, segundo o Gartner, é de 5,7%, então a gente já está trabalhando nesta faixa. Né? E como é que a gente mede isso? Né? Como é que a gente sabe que esse investimento está trazendo resultado? Nós criamos aqui uma metodologia própria, combinando alguns frameworks e algumas ações para a gente conseguir olhar para
para os investimentos feitos nas squads e poder entender se eles estão trazendo resultado. Eu mencionei, quando eu falei de agilidade, que a agilidade estava sendo levada, inclusive, para a forma como a gente olha orçamento na companhia, né? Essa discussão do orçamento da transformação digital, ele é totalmente compartilhado com o negócio, né? Como a tecnologia está conectada no negócio, lá a primeira competência dos pilares, então são as próprias áreas que trazem as suas demandas do que elas precisam de tecnologia para poder cumprir os seus objetivos de captação, de retenção, de aprendizagem, né? Pensando aí de resultados financeiros, etc. Então, a gente estrutura esses orçamentos a partir das demandas das áreas. E aí a gente olha para essa squad, que está atrelada a um objetivo de negócio específico, né? E a gente tem um conjunto de ritos para acompanhar, e aí é muito framework ágil, e a gente tem um conjunto de OKRs que está do lado direito. Então, todas as squads, elas são avaliadas em 3 níveis. Elas estão avaliadas em relação ao impacto do negócio, ao campo de jogo, né? Então, essa squad está olhando para a retenção de aluno. Então, quanto ela consegue contribuir para a retenção? Claro que ela não é a única iniciativa de retenção, mas a gente tem que ver esse número evoluindo para entender uma parte da contribuição. Como ela não é a única contribuição, a gente olha um segundo nível chamado processos e produtos, que são indicadores dos produtos. Então, quantos alunos passam por ali, quanto % do workload passa por ali, se o NPS daquele produto está funcionando, porque daí se eu vejo, puxa, a minha retenção está melhorando, e esse produto, todo o fluxo passa por ele com um bom NPS, claramente ele tem uma contribuição por aquele campo de jogo no qual ele está conectado. E um terceiro que tem a ver com produtividade. Então, a gente olha tempo para desenvolver um produto, lead times, qualidade de software, quantas vezes eu preciso refazer um produto que eu coloquei em produção, se tem bug, não tem bug, se eu tenho um problema de disponibilidade. Então, eu olho para a produtividade, né? E aí a gente olha também, uma outra forma de olhar isso é pegar aquele primeiro layer, que é o campo de jogo, e cruzar com quanto custa, né, aquele time dedicado. Aí a gente tem essa métrica chamada CAPEX de ativação, né, que é o quanto aquela squad consegue ativar valor, né, no custo que ela tem, né? Então, a gente precisa enxergar um gráfico como esse, de que a gente vai colocar squads mais estruturadas, mais robustas, para campos de jogo com maiores, né, onde eu consigo trazer mais resultados. Então, essa linha deveria ser observada como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, né? E só para mostrar como isso se materializa na prática, a gente faz esse acompanhamento nos PDCAs, essa é uma das squads, por exemplo, atender, e a gente vai olhar como é que a evolução de débitos, número de alunos, valor recuperado, percentual de regularização. Então, você tem aqui nessa parte de baixo aquelas métricas de produtos que eu comentei, e na parte de cima, o campo de jogo, qual que é a meta que está conectada aqui ao negócio, qual que é o valor total daquele time, do investimento que ele teve, quanto disso é de ativação, quanto disso é estrutural. Então, aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, como é que a gente olha para esse investimento e cuida dele para saber se ele está indo para os drivers de negócio corretos, já que essa é a premissa do processo de transformação digital, né? Falando um pouquinho de pessoas e cultura, eu comentei lá atrás que transformação digital é, antes de qualquer coisa, uma transformação, é uma questão de pessoas. O sucesso de qualquer iniciativa de transformação digital começa por pessoas. Então, de você disseminar, garantir que você tenha um mindset interno permeável para a experimentação, para o erro bem intencionado, para o errar rápido, para o ajuste, para o processo incremental, né, para o desenvolvimento gradual. Então, você tem um conjunto aí de habilidades digitais que a gente trabalha para desenvolver cada vez mais na organização, né? A Ânima já tem uma cultura muito inovadora, muito aberta, então ela é um campo super fértil para receber todas essas novas competências digitais, e isso tem permitido a gente acelerar muito esse processo, né? Então, como eu comentei, né, é antes sobre pessoas, é uma competência de toda a organização. E como que a gente faz isso acontecer? A gente estruturou todos os times de desenvolvimento nas chamadas squads, que é um time multifuncional. Ele tem pessoas das áreas de negócio e pessoas das áreas técnicas. Então, essa foi uma escolha bastante estratégica que a gente fez,
de que o famoso PO, né, que tem nas squads, fosse alguém da área de negócio. A gente não contratou POs de mercado, por exemplo, né? A gente tem o desafio de formá-los no papel de PO, mas a gente tem a grande benefício, a grande vantagem de conectar direto as áreas das squads. Então, é o que a gente brinca aqui, né? Todas as áreas da Anima hoje têm squads para chamar de suas. E tem pessoas das suas equipes compondo esses times. E por que o time multifuncional é tão importante? Porque você permite que as pessoas se coloquem nos sapatos alheios, né? Então, quem é do negócio, que costumava falar, puxa, mas tão fácil, faz uma telinha aqui que a gente resolve, né? Vai descobrir que, afinal, aquela telinha não é tão simples assim de fazer. E quem é o técnico que falava, puxa, mas esse pessoal do negócio é afobado, qual é a urgência? Vai começar a sentir o senso de urgência. E a squad tem por premissa ser autônoma. É um critério que a gente qualificou a squad. A squad tem uma forma de trabalho, ela é direcionada pelo negócio, pelo campo de jogo. Então, existe um campo de jogo, existe um objetivo estratégico que ela tem que chegar, que é dado pela área de negócio, pelo business owner, mas o dia a dia de como chegar lá é uma decisão que a squad toma sozinha. E isso cria um senso de cooperação muito forte que permite que essas escolhas sejam, na maior parte das vezes, bastante acertadas, né? Então, nós temos hoje aqui, nos gráficos da direita, vocês estão vendo aí um pouco da distribuição por papéis, aqui são os principais papéis de uma squad típica, e como as nossas pessoas estão distribuídas hoje nesses papéis, e nós temos também um grupo de pessoas de recursos que são próprios e alguns parceiros que compõem as squads com a gente, né? Então, como a gente comentei no início, né, a gente segue esse modelo Lean Digital, temos uma série de ritos, é um processo que a gente chama aqui iterativo, né, que vai se alimentando, em que a gente identifica algumas soluções, refina essas soluções, forma os times, então opa, acabei passando aqui, esse PDCA contínuo, né? Nós temos hoje 25 squads em operação, então vocês viram que foi um crescimento aí acelerado, a gente no comecinho de 2018 tinha 2, nesses últimos períodos a gente diminuiu o ritmo de crescimento das squads, porque a gente começou já a dar conta da maior parte da jornada e vem investindo muito em torná-las mais produtivas e mais maduras. Nós temos 8 parceiros, aqueles que eu comecei, tem aí os logos dos nossos principais parceiros, e temos também uma estrutura que a gente chama de chapters, que são os times transversais para garantir o alinhamento entre as pessoas que trabalham nas mesmas funções em várias squads. Então, a gente tem um chapter de qualidade, um chapter de arquitetura, um de agilidade, um de dados, então, que são pessoas que se reúnem para desenvolver, alinhar determinada forma de trabalho, já que elas estão distribuídas em diversas squads, né? Atualmente, então, como eu comentei, são 25 squads, atuando em várias etapas da jornada do estudante. Vocês conseguem ver aqui algumas dessas squads. Esses nomes lá em cima, Minha Escolha, Evolução J2A, são as etapas da jornada, ou fluxos de valor, ou value streams é o termo em inglês. As squads estão conectadas a esses fluxos de valor, e essas squads de baixo são as que a gente chama cross, porque elas perpassam várias etapas dessa jornada, né? E essas bolinhas coloridas são como elas se conectam na estratégia macro da Anima. Então, dentro do movimento do ecossistema Anima, a gente tem um conjunto de movimentos, né, de movimentos estratégicos, que são esses 4 aí da direita: ter uma experiência transformadora de alunos e alunas, transformar a Anima num ecossistema de aprendizagem personalizado, expandir a atuação do lifelong learning e criar as capacidades para o crescimento. E a gente garante que essas squads estejam conectadas nesses objetivos mais estratégicos, para que contribuam, né, para o alcance desses objetivos. Falar um pouquinho da parte de dados, tá? A gente vem também numa evolução do modelo, conforme a gente vai crescendo na transformação digital, né? Então, antes de 2017, a gente olhava muito para BI, para Business Intelligence, então a gente tinha lá um conjunto de relatórios, mas não eram automatizados, construídos de formas mais centralizadas, de dados mais dispersos, muito básico do BI.
Em 2017, nós montamos o núcleo de avaliação e indicadores, foi quando a gente montou o nosso primeiro núcleo de cientistas de dados, que começou a fazer um trabalho fundamental, um alicerce fundamental de vários dos produtos de dados que nós temos hoje, construção de painéis, implementação de uma ferramenta única, alguns modelos que a gente tem, como falei, em uso até hoje. E depois a gente começou, a partir do ano passado, a construir uma lógica que a gente chama de Self-Service Analytics, que é um modelo distribuído, que é a gente garantir que a gente consegue espalhar a competência, da mesma forma que a gente fez essa competência tecnológica permear toda a organização, fazer a mesma coisa acontecer com a competência analítica. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, como que isso funciona, né? Então, a gente olhou para algumas frentes específicas dentro do mundo dados, governança, a parte de análise de dados, engenharias de dados e o desenvolvimento de produtos de dados, e organizou isso de uma forma em que a gente garante, dentro da área de transformação digital aqui, né? A gente garante que a gente entrega a arquitetura toda de dados, a engenharia de dados, a gente disponibiliza os dados, né? Confiáveis, acessíveis, disponíveis para as áreas consumirem, mas o grande segredo de você fazer um bom trabalho de dados é saber fazer boas perguntas. Saber o que perguntar para os dados para poder ter boas respostas, né? E quem sabe fazer boas perguntas são as áreas de negócio. Então, hoje a gente tem nas áreas de negócios pessoas de analytics que consomem esses dados, fazem as perguntas, buscam os seus relatórios, a sua inteligência para a tomada de decisão. E nós, dentro da transformação digital, a gente garante, como eu falei, a disponibilidade dos dados e algumas competências mais sofisticadas de ciências de dados, como, por exemplo, profissionais para construir modelos preditivos, que não necessariamente você tem em todas as áreas, né? Então, com isso, a gente tem essa plataforma de self-service, ou seja, as áreas consomem esse serviço de analytics para desenvolver a inteligência da ponta. Alguns produtos que a gente já implementou, gestão de ticket, modelo de propensão ao consumo para ajudar na concessão de descontos, o Fala Yes, que foi uma evolução da avaliação institucional para não só ser um processo regulatório, mas também ser uma fonte muito rica de informações para a organização, engajamento do estudante, o modelo preditivo de evasão, que a gente usa para tomar ações proativas conforme a ferramenta nos indica estudantes com maior probabilidade de evadir, a parte de correção automática de redações, que a gente já vem usando principalmente no vestibular, e temos outros produtos em progresso, produtos para olhar retornos sobre a educação, indicadores de qualidade, implementar o feedback na correção automática de avaliações, toda a discussão de ensino adaptativo conectado na estratégia de personalização, a jornada docente é uma squad específica que a gente tem para a gente conhecer a fundo quem é o nosso professor e como é que a gente faz ações de engajamento para que esse professor seja cada vez mais um professor conectado ao ecossistema Ânima, e inteligência de oferta para otimizar processos de instalamento de alunos, são alguns dos produtos de dados que estão sendo desenvolvidos neste momento. Falar um pouquinho de jornada para a nuvem, essa é a parte mais técnica da apresentação, então eu vou passar rapidinho aqui, para não entrar muito aqui nos bits e bytes, mas a gente tem todo um caminho que a gente veio seguindo para isso, né? A gente começa por um processo que a gente chama Up and Lift, que basicamente é pegar os seus servidores físicos e colocar esses servidores na nuvem, contratar a infraestrutura como serviço, e conforme a gente vai modernizando essas aplicações, a gente vai consumindo da nuvem recursos, né? A gente não usa aquilo só como uma armazenagem de servidores, mas a gente usa recursos que ajudam as nossas aplicações a performar melhor. E esse é, inclusive, a nossa estratégia de evolução do nosso legado, porque a gente está falando aqui tudo isso lindo do digital, mas vamos lembrar que a gente não é uma startup que nasceu digital, podendo construir tudo do zero, a gente tem legados grandes, né? E a gente precisa fazer todo um esforço para que esses sistemas evoluam para dar conta dessa agilidade e escalabilidade, que é uma premissa para o processo de digitalização. Então, a nossa estratégia é uma estratégia que a gente chama aqui de desacoplamento. Então, a gente, aos poucos, cada vez que a gente desenvolve um novo produto, a gente desacopla aquela funcionalidade antiga do nosso legado, e esse legado vai diminuindo, até que um dia ele vai ser só um banco de dados,
e a gente vai ter toda a arquitetura num modelo de microserviços, né? Então, esse é um pouquinho a forma como a gente está construindo essa evolução. Eu não vou entrar nesse desenho, é só um desenho que mostra um pouquinho a nossa arquitetura. A gente trabalha num modelo que a gente chama multi-cloud, então nós temos várias nuvens, né? A nossa principal é a AWS da Amazon, mas a gente também tem a nuvem da Oracle, e a gente também usa Azure para uma série de coisas, e a nuvem do Google também numa parcela menor. Então, todo o processamento que nós fazemos hoje, 60% dele já acontece em nuvens públicas, já saiu dos servidores, do on-premises, para as nuvens públicas. Em 2020, até muito por conta da pandemia, a gente teve aumento de 47 vezes no consumo de algumas das plataformas, né? E o nosso objetivo até 2025 é zerar, como eu falei, esse ambiente on-premise, nessa que eu estava explicando desse movimento, e ter praticamente 100% da nossa estrutura em ambientes de nuvens públicas. Falar um pouquinho de segurança. A segurança é premissa para esse processo todo acontecer, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente tem produtos digitais, mais frentes de vulnerabilidade a gente cria, mais a gente tem que se garantir que isso tudo está articulado numa estratégia de governança, com iniciativas de defesa, de ataque, de proteção, de monitoramento. Então, nós criamos essa estrutura em 2019, dedicada à segurança da informação, que vem crescendo muito rápido, recebendo bastante investimento, está naquele bloquinho de criação de escala que eu mencionei ali, e fazendo projetos de gestão de vulnerabilidade, gestão de acessos, um trabalho muito forte de conscientização, porque a gente sabe por experiência que a maior parte das brechas de ataque acontecem nas famosas engenharias sociais, né? As pessoas simplesmente dão as suas senhas. Então, a gente tem um trabalho muito, muito grande aqui de conscientização, fazendo treinamentos, simulações, travas de sistema, acompanhamentos, né? E aqui alguns projetos que a gente vem fazendo aqui, de ativação de um SOC, né, de um Security Operations Center, para fazer esse monitoramento, segundos fatores de autenticação, criptografias, segurança de nuvem, desenvolvimento seguro. Então, como é que a gente forma todos os nossos desenvolvedores para garantir que um código que eles põem em produção é seguro, que não tem vulnerabilidade? Como é que você testa isso, ferramentas para teste? Então, tem todo um conjunto de segurança da informação acontecendo aqui para dar conta desse crescimento. Falando rapidamente aqui sobre automatização e robotização, essa é uma frente de resultados muito rápidos, realmente de quick wins, que é olhar para alguns processos específicos e automatizar esses processos. Então, aqui você não tem tanto a questão da experiência no lado do usuário, mas você tem ganhos de eficiência bastante grandes num processo que você coloca um robô para simular o que era um trabalho manual, né? Então, a gente vem construindo esses robôs para aumentar a eficiência, liberar as pessoas de trabalhos repetitivos. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, robôs que a gente fez para o processo de FIES. Então, a gente tem que fazer aí a atualização de mais de 15 mil registros todos os meses, que era um processo manual, e a gente reduziu com isso 90% do tempo de execução dos aditamentos. 3 robôs para a ProUni, também com redução de 90% de tempo de execução desse processo, liberação de um tanto de horas manuais. Exemplos de benefício escolar, parametrização de solicitações dos alunos. Então, vocês veem que os percentuais são sempre muito grandes, né? Porque é um trabalho que é repetitivo, de baixo valor agregado, que era manual, e de repente você tem um robozinho executando, né? Então, o foco aqui é sempre escala, ganho de eficiência, segurança, e a gente usou isso bastante nesse contexto do ano passado, agora, por exemplo, para viabilizar a disponibilidade dos links de Zoom, por exemplo, né? Como é que a gente libera aquelas 4 mil salas ao mesmo tempo, né? Tem um robozinho que faz essa gestão desses links. Como é que a gente gerencia os ativos inventários com todo mundo trabalhando em home office, né? Então, a gente tem automação que atualiza, acompanha o ciclo de vida desses sistemas, garante que essas máquinas estão sendo atualizadas, né? Lançamentos dentro do RP, de contas, de captura de nota fiscal, remessa. Então, tem um conjunto de coisas que vão sendo feitas, projetinhos que cada vez que eles entram no ar, eles capturam esses ganhos de forma muito rápida, né?
E para finalizar, trazer aqui um pouco para vocês como é que a gente se conecta com o ecossistema de tecnologia. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre inovação, que é uma competência bastante permeada na organização toda, e a gente olha aqui dentro da transformação digital na conexão mais específica com o ecossistema de tecnologia. Então, a gente olha para esse ecossistema para buscar parceiros que se complementem, que possam ser estratégicos, para acompanhar novas tecnologias, tendências, tecnologias de ponta que a gente precisa trazer para dentro de casa. Então, a gente tem esse olhar tanto mais tático e operacional, quanto também para parceiros que podem nos ajudar a construir a nossa estratégia, né? E aí isso nos ajuda também a construir soluções que possam agregar valor nessa oferta acadêmica, né? Então, toda a conexão rápida, isso dá muita atração, isso acelera, né? Às vezes o tempo que você demora para desenvolver uma tecnologia dentro de casa, você pode, com um parceiro, trazer essa tecnologia para dentro. Então, a gente estar presente, né, nesse ecossistema é fundamental para acelerar, trazer algumas competências, né? Aqui, estou só para fazer uma menção aqui de alguns parceiros que estão listados aqui, como Citrix e IBM. Esse é um projeto que nós começamos esse ano, de virtualização dos laboratórios das escolas. Então, nós vamos pegar todas as aplicações que rodavam nos laboratórios físicos das escolas, que os alunos precisavam estar dentro daquela sala para rodar alguns softwares que demandam muita capacidade de processamento, que não roda no notebook, e a gente está virtualizando isso tudo para esses softwares serem acessíveis, seja de casa, para quem estiver em home office, seja de um Chromebook, por exemplo, de um aluno que está em outro espaço dentro da escola, pode estar na sala de aula, pode estar numa área de convivência, não precisa estar dentro do laboratório. Então, são esses tipos de projetos que a gente constrói aqui em conjunto e que mudam completamente a experiência, né? E para fechar, que esse aqui é o último slide, um pouquinho de onde a gente faz essas conexões, né? Então, conexões de laboratórios virtuais, a gente se conecta com aceleradoras, nós temos os nossos próprios espaços, iniciativas internas para compartilhar, né, com o ecossistema de startups, o Learning Village, por exemplo. A gente tem investimentos em startups, como vocês conhecem, é o investimento da Medroom, e com isso trazer essa competência de realidade virtual também para dentro. Então, é um pouco de como esse ecossistema se articula e a gente combina esse conjunto aqui de competências, né? E, falei que era o último, mas aqui não é o último, esse é o último. Esse ano a gente começou a ter muita visibilidade disso tudo aqui que a gente acabou de mostrar para vocês, né? Então, aqui só para ilustrar, trazendo algumas das matérias que saíram aí na mídia falando sobre esse processo, em alguns canais, algumas revistas, aí, Época, Estadão. Então, a gente tem tido aí bastante, tem sido muito legal, a gente tem tido essa oportunidade de compartilhar um pouco desse processo e percebendo, né, ainda mais a educação, que normalmente é vista como um segmento onde isso acontece menos, né, a gente poder ter esse espaço para mostrar uma liderança digital acontecendo dentro do mercado educacional, né? E com isso eu encerro aqui, exatamente faltando 15 minutos para 6, para a gente poder ter aqui um espaço para perguntas, né? Estou vendo que a Marina está de volta, então. Estou de volta, Paty, super você. Obrigada. A gente sempre fica, assim, estarrecido com essa apresentação. Espero que todo mundo tenha gostado, porque tem muita coisa sendo feita, né? E aí a gente olha a relevância que esse assunto e que essa vice-presidência tem tomado. A gente fez questão de fazer essa apresentação, pessoal, porque a gente sabe que o assunto, né, transformação digital, como tantos outros assuntos, né, como o modelo híbrido, é um assunto que se tornou bastante comum, mas mostrar o que isso significa, né, da tangibilização. E aí a gente está recebendo aqui algumas coisas no chat, Paty, depois você dá uma olhada, as pessoas elogiando, dizendo que estão impressionados, dando parabéns, uma síntese de um universo vasto, enfim, tudo isso que a gente já conhece. A gente está sem perguntas, por enquanto, Paty, acho que a apresentação foi bem completa, é a primeira vez que quase todo esse público aqui está vendo essa apresentação, então, se você
tiver alguma coisa que você queira falar e acrescentar, que não deu tempo de pôr nos slides, fica à vontade. Sem perguntas pode significar que está completo, pode significar que eu falei tão rápido e atropelado que não deu para entender o básico. Mas eu... Não, acho que não. Acho que na verdade, assim, olha, alguém levantou a mão. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minuto. CS5, tem uma pergunta aqui no chat. Tem uma Caio, pergunta, né? você pode responder. Isso, respondo. Sim, esse valor inclui pessoas. Né? Inclui o time também. A pergunta aqui, não sei se todo mundo viu, melhor repetir a pergunta, né? Se o percentual sobre a receita líquida no qual está concentrado o investimento de tecnologia, se inclui pessoas. E a resposta é sim. Esse valor inclui as pessoas também. Aqui no Q&A tem uma pergunta do Bernardo, se a gente vai disponibilizar esse webinar em algum lugar. Sim, Bernardo. Assim que acabar aqui, a gente vai gerar o link e vai disponibilizar o link no nosso site de RI. A gente tem uma aba no site de RI só de apresentações, e essa apresentação vai estar lá na íntegra. A apresentação em si já está, o webinar vai ser colocado lá. Oba, temos uma pergunta do Caio Moscardini aqui e do Javier, os dois do Morgan Stanley. Obrigada, Caio, obrigada, Javier. A pergunta do Caio boa tarde, pessoal. Como a transformação digital tem ajudado a Ânima a engajar alunos e melhorar as taxas de retenção? Aqui, só para deixar todo mundo na mesma página, né, Paty? Esse é um orgulho muito grande nosso, porque nós passamos pelo ano de 2020 durante uma pandemia, encerramos o ano de 2020 com uma taxa de retenção melhor do que a do ano de 2019 sem pandemia. Com certeza tem um papel da transformação digital aqui, se você puder falar um pouquinho para a gente, eu agradeço, e o Caio também. Não, falo sim. Eu acho que eu acho que eu destacaria aqui três partes para essa resposta, ou três comos, né? Eu acho que o primeiro específico da pandemia foi essa resposta muito rápida, né? Porque como a gente já vinha fazendo isso desde 2017, a gente já estava com todos os drivers nos seus lugares, né? Como eu falei, já estava com ferramentas integradas, os alunos já estavam, porque o híbrido já estava em 100% dos cursos, pelo menos uma disciplina, que na época ela ainda era disciplina de viralidade curricular, já era híbrida. Então, eles já tinham aquela experiência. A diferença é que aquela experiência era de um percentual menor do curso, virou 100% do curso. Eu acho que essa reação rápida fez um pouco de uau, né? Uma segunda parte dessa resposta tem a ver com experiência. Como eu falei, como a gente olha o desenvolvimento dessas soluções todas pela experiência do estudante, e é o que a gente fala aqui, e o Marcelo fala isso bastante também, né? O aluno não vai comparar a gente com outra instituição de ensino. Ele quer ter a mesma experiência que ele tem quando ele pede comida, quando ele pede um cartão no banco, quando ele chama o Uber, apertar meia dúzia de botões e as coisas acontecerem. Essa é a referência dele. Então, se a gente se coloca a este patamar, não estou dizendo que a gente está Uber, Netflix ainda, não é isso, mas a gente mira para isso, né? É essa experiência que a gente quer levar. Então, eu acho que isso também é muito engajante. E o terceiro, como, é a nossa forma de olhar para isso, tem a ver com a inteligência de dados. Então, eu mencionei, por exemplo, o produto de preditivo de evasão. Então, é um modelo prescritivo que analisa uma série de dados comportamentais dos alunos e diz para o nosso time interno alunos que são mais propensos a evadir, seja porque estão com pronto de pagamento, estão faltando nas aulas, estão com notas ruins, tem uma série de elementos. E o nosso time consegue agir antes disso acontecer. Então, essa inteligência para tomar decisão interna também é um componente. Eu acho que talvez esses sejam os três principais aqui. Obrigada, Paty. Acho que você pode parar de compartilhar para a gente ver você boa. Vamos maior lá. na tela, né? Boa. Joia. E assim é bom porque eu vejo o Q&A também que eu não estava vendo. Agora pronto, agora você vê. Então, o Javier está perguntando para a gente. Javier, obrigada pela pergunta. Aonde a gente está nesse processo, Paty, de digitalização e uso de dado? É um processo de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, né? E onde a gente está e qual é o tempo desse processo? A minha resposta para isso é a seguinte, para mim isso é eterno, é permanente. Esse processo, essa jornada, uma vez nela, eu não vou dizer para sempre, porque ninguém sabe o que vai ser o mundo daqui a 15 anos,
Mas hoje a gente não vê isso como uma data de término, é um processo absolutamente contínuo, porque as coisas mudam muito rápido. E o próprio conceito que tem por trás de como a gente olha isso, quando a gente passa de olhar, tem uma mudança aqui sutil, que você para de olhar projeto e começa a olhar produto, que é o que eu mencionei. Qual que é a grande diferença? Projeto tem data para acabar, produto evolui. Né? Ele pode até ser jogado fora, posso chegar à conclusão de que esse produto é obsoleto, eu jogo fora. Mas, a princípio, eu tenho que continuar atendendo aquela demanda. Então, é uma evolução contínua, a gente ainda tem muito que crescer, a gente tem métricas de acompanhamento da nossa maturidade digital, da transformação digital, e a gente olha para os pilares que a gente precisa desenvolver mais, e isso, como eu falei, é contínuo, ele não tem uma previsão de término, não. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do Matheus Presoto, da Equitas. Matheus, obrigada por prestigiar e obrigada por fazer pergunta. Oi, Marina e Patrícia. Podem explicar um pouco melhor sobre o NPS da rematrícula com o YouLife? Vi que vocês mencionam que foi de 29. Como isso se compara com o que era antes? Qual foi o principal issue para que esse NPS não fosse maior? E aí eu vou me dá liberdade até de perguntar assim, se a gente já tem algum norte, alguma meta também, Paty, assim, da onde a gente veio e para onde a gente está querendo ir, e qual é a questão que faz com que isso precise, as oportunidades aqui de melhorar, né? Obrigada, Matheus. Matheus, a sua pergunta é excelente, eu não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para te responder, tá? Eu vou trazer uma parte da resposta, porque pode parecer meio doido, a gente está falando de todas as squads aqui que estão sendo gerenciadas, mas até pela forma que elas, como eu comentei, como elas funcionam, com essa autonomia, com a conexão, eu, como uma pessoa que lidera este processo como um todo, não estou super apropriada dos resultados dos próprios produtos. Essas apropriações são muito das áreas. Estou te dando uma resposta aqui bem honesta. Especificamente sobre o Life, óbvio, pela relevância do produto, eu acompanho um pouco. E o que a gente percebe? Que ele oscila muito também por questões que não são específicas do produto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente entrou com o E2A em algumas escolas e foi uma grande novidade, as escolas que demoraram um pouco mais para entender o que era o produto, às vezes avaliaram mal a rematrícula, não porque o produto da rematrícula era ruim, mas porque eles não estavam entendendo como é que ia funcionar o novo modelo curricular. E ainda estava num processo de aprender. Isso foi bem na virada de semestre. Então, ele é um pouco misturado ali no meio. Mas a gente tem vários produtos que têm NPS específicos e todos eles sempre a meta é ir subindo, mas não só ir subindo, mas entendendo o que são os drivers. Então, a gente usa o NPS menos como uma meta reconhecida, falando o seguinte, seu objetivo é chegar nesta meta, mas principalmente como canal para a gente colher feedback do que o produto precisa evoluir. E a gente olha muito mais para o quali do NPS do que para o quanti. Agora, se você quiser evoluir nesse ponto, eu acho que o mais legal a fazer, a gente pode fazer, é trazer o time da aprendizagem digital, que é o time que define as métricas, e o time vai ter todo o embasamento para poder trazer aqui para você sobre o Life especificamente. Boa, Paty, obrigada. Acho que a gente pode... O Matheus agradeceu aí, falou perfeito, pessoal, obrigada. Obrigada. Vamos para uma última pergunta aqui do Javier. Javier do Morgan Stanley, que está dizendo o seguinte: baseada na tua experiência, o que é preciso para uma instituição de ensino superior, né, para um player de ensino superior, ter sucesso nesse processo de digitalização? Você acha que escala é alguma coisa importante que torna isso viável? Você acha que o foco em qualidade, né, em produtos de valor, né, agregado, como é o nosso posicionamento, esse processo de transformação funciona melhor? O que é que você acha disso? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal disso, né? Não acho que escala é um critério. Eu acho que escala é um dos principais ganhos que você tem com esse processo. Se a gente for olhar, assim, o que está fundamentalmente, por que essa questão do digital combina tanto com o posicionamento da própria Ânimo, né? Porque a gente está sempre buscando ter qualidade com escala.
esse está muito por trás do que a gente está falando aqui. Se a gente quer transformar o país pela educação, a gente precisa levar a educação de qualidade para muita gente. E, em última instância, é óbvio que tem o viés da minha resposta e da minha posição aqui, muito do que você consegue fazer com qualidade com escala, você só consegue fazer com tecnologia. Então, se você quer ter, por exemplo, que um estudante tenha um percurso personalizado para ele, com as unidades curriculares conectadas ao projeto de vida que ele escolheu, você não faz isso para centenas de milhares de alunos com escala, né, com eficiência, sem tecnologia, sem uma inteligência por trás, sem uma plataforma, sem uma experiência. Então, eu acho que uma parte da resposta está nessa parte de qualidade com escala. E uma outra parte, que eu acho que é o sucesso de verdade mesmo, não dá para você falar em educação no século XXI sem tecnologia. Nosso mundo é todo conectado. A gente está tecnologia no nosso dia a dia para absolutamente tudo. Então, não dá para a gente achar que, não, agora que eu estou aprendendo, esquece tudo que tem de tecnologia, aí eu desligo aqui, eu vou jogar um jogo qualquer que é super legal, super engajante. Essas coisas, na minha visão, é absolutamente intrínseco. O processo de ensinar e aprender passa pela tecnologia como um grande viabilizador desse processo. Então, eu acho que o sucesso está aí. Eu acho que uma das questões acertadas aqui dessa estratégia, que vem se mostrando acertada, foi o fato da gente não ter nada contra fazer digitalização para ganhar eficiência. Tanto que a gente tem os robôs pensados nisso. Mas o driver da estratégia tem que estar conectado na proposta de valor da companhia. Então, a gente digitaliza para ter um processo de ensino e aprendizagem, uma educação que faça sentido e funcione melhor no século XXI. Essa conexão com o objetivo e com o propósito é que a gente entende que é o que vai fazer a diferença para um sucesso, para uma jornada de transformação digital. Super claro, super ânima a sua resposta. Paty, eu ia encerrar, mas tem uma pergunta bem simples aqui, porque o Henrique colocou isso que eu no ia falar. chat. Ia ser bem fácil, os dois. Obrigada, Henrique. Essa até eu consegui responder. Tem os dois, tem CAPEX e tem OPEX, né, Paty? Você quer falar um pouquinho sobre... Posso falar super rápido, tem os dois, e esse conceito, acho que só vale deixar registrado aqui, que ele é cada vez mais fluido, tá? Porque antigamente, quando a gente olhava para sistema, a gente falava, eu compro um sistema, eu compro um servidor, é CAPEX, é investimento, né? E eu rodo a minha operação, é OPEX. Com o processo de migração para a nuvem, muita coisa que era CAPEX está virando OPEX, porque você deixa de investir em compra de licença e você passa a contratar aquilo como serviço. Então, isso está muito fluido. A gente acaba classificando como CAPEX e OPEX por questões contábeis, mas, no fundo, não é um driver de decisão. A gente tem que olhar para o orçamento, para o dinheiro, independente da classificação contábil. É isso, ele está até... Como implementação, o Oracle é um bom exemplo. A implantação, o serviço de implantação da consultoria que nos apoia é um projeto, é CAPEX. Depois que acaba a implantação, eu contrato aquilo como serviço, é SaaS, e ele é OPEX, num segundo momento. Tá? Joia. Deixa eu ver. Obrigada, Javier. O Javier está elogiando. Muito obrigada. O Alexandre Crespo, espera um pouquinho. Parabéns pelo trabalho, obrigada, Lê. Como você compara o estágio de transformação digital que vocês atingiram versus o que vocês percebem, eu acho, dos players... recebem. Dos players adquiridos. Puxa vida. Essa é uma boa pergunta. A gente se vê numa liderança digital nesse mercado. Né? Então, nos players adquiridos, em todas as situações em que a gente viu até agora, em termos de liderança digital, a gente acabou sendo a referência e o driver para esses players adquiridos. Falando especificamente agora, né, nesse processo que a gente está das operações da Laureate, está sendo uma combinação incrível, porque a Laureate tinha uma estrutura tecnológica muito robusta, né, muito madura, muito sênior, e a gente está conseguindo combinar dois mundos muito legais, né? Do mundo estruturado, sênior, que dá conta do tamanho que a gente ganhou, e ao mesmo tempo um driver de agilidade digital que a gente já vinha fazendo nessa jornada que vocês viram hoje, né? Então hoje a gente olha isso com muito bons olhos, então pela frente da agilidade a gente se via mais na frente, mas a gente está trazendo aí toda uma competência, uma senioridade de operação robusta
para suportar o nosso novo tamanho. Maravilha, Paty. Super obrigada mais uma vez. Acho que foi bem bacana. Feedbacks aí já positivos a gente recebendo. Queria lembrar a todo mundo que a gente continua totalmente à disposição através da área de relações com investidores, meu celular, que eu olhei a lista aqui de presença, quase todo mundo tem. Quem não tiver, manda um e-mail no site de RI, que a gente está sempre à disposição aí para tirar dúvida, para trocar ideias, para compartilhar experiências e práticas, tá bom? Vamos deixar a Paty voltar para a sua... Vai lá fazer mais transformações digitais. Obrigada, boa tarde a todos, até a próxima. Muito obrigada, gente. Um abraço para todos. Obrigada. Então.